Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João Marcos. Novamente estou aqui trazendo mais um vídeo, tá? Para esse canal. E hoje eu queria que você já deixasse aí sua ajuda com seu like, né? Quem não é inscrito, se inscrever no canal para estar contribuindo aí. Vocês sabem que contribuindo para esse canal, sabe que o YouTube, né? Ele entende que quando você curte, quando você compartilha, quando você é, na verdade, se inscreve e está interessado nesse conteúdo, né? E ele te manda a cada vídeo novo que tem no canal, ele te notifica, tá? Então, só relembrando que nas aulas anteriores, eu vou deixar no link da descrição sobre a calorimetria, né? O que é calorimetria, o que é o calor, transferência desse calor, como acontece, e de fato, né, os tipos de calor, né, que nós temos, como calcular a capacidade térmica, o calor sensível, o calor latente, tá? Falamos também sobre a curva de aquecimento e também falamos sobre o diagrama de fases quando a temperatura da água ou da maioria das substâncias elas ultrapassam aí uma temperatura significativa, ou seja, passam de 100 graus Celsius. O que acontece com a substância, ou por exemplo com a água, quando ela passa de 120 graus Celsius, 150 graus Celsius, né? A gente viu isso nos vídeos anteriores. Vou deixar o link aqui novamente se você não assistiu ainda. Dois links, tá? É uma aula com uma metodologia diferente, mas acho que ficou claro e bem compreensível para todos, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui uma revisão de alguns conceitos, ou seja, de algumas fórmulas, na verdade, sobre a calorimetria, tá? Uma das primeiras formas que nós devemos lembrar é que, né, a capacidade térmica, né? O que é capacidade térmica? É o quanto de caloria necessária eu consigo, na verdade, quanto de caloria eu consigo ter, ou quanto eu devo fornecer para o sistema calorímetro ou termodinâmico, quanto de caloria em determinada variação de temperatura, ou seja, eu vou ter Q, quantidade de caloria, e esse delta T aqui, eu vou ter variação de temperatura. Então, nós temos aqui essa primeira fórmula que a gente fez, claro, né? A gente comentou ela nesse vídeo, tá? Nos vídeos anteriores, onde que o Q aqui é a quantidade de calor, né? E esse ΔT é a variação de temperatura, né? Ou seja, aí devemos lembrar o que é a variação, é a temperatura final menos a inicial, tá? Então aqui é só uma revisão para estarmos relembrando, tá? Então, só para lembrar também, sobre a temperatura T final menos o T0, que é T inicial, tá? Então, essa é a capacidade térmica. Nós também podemos calcular a capacidade térmica, né? Ou a gente pode calcular a capacidade térmica a partir... Pessoal, desculpa. Nós podemos calcular a capacidade térmica a partir do calor específico, né? Eu vou precisar da massa e o calor específico. Então, se eu quero calcular a capacidade térmica de uma determinada substância com uma certa massa específica, ou seja, não é a maioria das substâncias, porque cada substância, você deve ter percebido que existe um calor específico, ou quanto essa substância ela pode receber calor ou perder calor para o ambiente, né? Dependendo do ambiente que ela esteja, né? Então, esse Czinho aqui, vou já deixar destacado, né? Esse Czinho aqui é o calor específico, tá? Calor específico. E aí nós vimos que no estudo de calor, sobre o estudo de calor, o calor específico é calculado justamente por uma aplicação dessa fórmula da capacidade térmica, tá? Então, você pode isolar o calor específico aqui, né? E fica a capacidade térmica dividido pela massa, né? Se isolando aqui, né? Então, essa é a outra forma. Agora, a outra forma que a gente deve também, de fato, lembrar e não esquecer é uma que representa um macete, né? Que macete? Que é saber a quantidade de calor
específico. Uai, professor, mas aqui não tem o quê? Isso é a quantidade de calor para qualquer substância. Agora nós estamos falando para o calor específico, né? O calor sensível é dividido em duas partes, né? O calor específico e o latente. O calor específico, ele acontece, vamos só relembrar, quando ocorrer variação de temperatura, tá? Quando ocorrer ΔT ocorrer, ou seja, quando ocorrer variação de temperatura, nós dizemos que o calor é específico, tá? Como que a gente calcula esse calor específico? A quantidade de calor específico é o que macete, é a massa vezes o calor específico da substância vezes a variação de temperatura. Nos vídeos também eu comento sobre a demonstração dessa fórmula, tá? Então, para calcular o calor específico é isso. O calor latente é quando não ocorrer variação de temperatura, ou seja, ocorrer de fato mudança de fase. Quando ocorrer, né, mudança de fase. Tá? E aí como é que a gente calcula, né? Então, a quantidade de calor latente ou a latência é a mesma fórmula, tá? Então, a quantidade de calor latente é a massa vezes a latência. Essa latência pode ser latência de fusão, que é o ponto de fusão do gelo, aí de ebulição, quando a substância está em ebulição, está, né, fervendo, ou quando acontece a vaporização da água ou da substância. A mesma coisa acontece também para o calor específico. Tem um calor específico tabelado, né, esses valores de algumas substâncias. E, claro, sempre é dado, ou é pedido para você calcular. Então, se eu quero calcular só a latência, então esse m que está multiplicando passa dividindo, né? Então, deixa eu só diminuir aqui um pouco o zoom, para eu estar colocando aqui do lado, para vocês entenderem. Nesse calor latente, eu posso ter também essa recorrência aqui dessa fórmula, ó. A latência pode ser do vapor, da fusão, da água, né? No estado líquido. Eu posso ter isso aqui também, tá? Claro, né? Tendo esses dois valores. A quantidade de calor e a massa, tá? Então, uma das coisas também que eu vou colocar aqui do lado é que sempre nesses cálculos aqui, tá? Sempre nesses cálculos aqui, nós vamos ter os dados, ó. Os dados, ok? Os dados aqui importantes. Sempre a capacidade térmica, para unidade usual, que é a unidade do sistema o SI, Sistema Internacional de Unidades, a capacidade térmica é sempre em calorias por grau Celsius, tá? O calor específico é dado em calorias por gramas de grau Celsius, tá? A massa sempre é em gramas, tá? Se tiver em quilogramas, você transforma para grama. E a quantidade de calor, né, em calorias. Só que tem algumas unidades para quantidade de calor, né? Por exemplo, a cada 1000 calorias, 1000 calorias é 1 quilocaloria, tá? E lembrar também que uma caloria é aproximadamente 4,2 joules, tá? Então, a gente pode também nós podemos ter essa aplicação, já que também falamos nessas aulas, foi falado também sobre a questão da quantidade de calor, né? Em joules, que foi a partir do Prescott Joule, James Prescott Joule, ele desenvolveu, né, uma relação entre a energia mecânica com uma relação direta com a perda de calor ou a variação e a variação de temperatura, né? E aí define-se o que é o calor, tá? E agora agora a gente vai deixar um pouco, vamos deixar aqui essas fórmulas, né? Você está só relembrando, anotem aí e vamos agora para as questões, tá? Então eu vou descer aqui um pouco e vou focar aqui na pergunta, tá? Então o primeiro exercício aqui para a gente desenvolver ao fornecer 300 calorias de calor para um corpo, verifica-se como consequência uma variação de temperatura igual a 50 graus. Então,
percebeu que houve uma variação de temperatura. Ele já nos deu algo bem mais fácil, né? Já tem a variação de temperatura. Ele quer que a gente calcule e determine a capacidade térmica. Bom, então para calcular a capacidade térmica, tem algumas fórmulas, né? A gente já falou há pouco elas. Como nós vamos olhar os dados, né? Nós temos a quantidade de calor, que é 300 calorias. Então já é um dado muito importante. E nós temos a variação de temperatura, que é 50 graus Celsius. Não deu temperatura final nem inicial, ele já deu direto a temperatura, a variação de temperatura. Então resta-nos calcular qual é a capacidade térmica, sabendo que ela pode ser igual à razão desses dois valores, tá? Então a gente vai calcular aqui do lado. Então a capacidade térmica é 300 calorias, né, dividido por 50. Então aqui simplificando, né, vai ficar 6. Tá? Então esse é o valor da quantidade da capacidade térmica em calorias por graus Celsius. Pronto, pessoal. Esse aqui é o valor da capacidade térmica, tá? Dá uma pausa aí no vídeo, copia, ou se não entendeu, né, volta um pouquinho. Bom, vamos lá para a segunda. Vou ajeitar aqui, ajustar para a tela. Isso. Então, agora nós temos um exemplo aqui, exemplo 2. Determine a quantidade de calor em quilocalorias. Aí eu acabei de falar, né, agora há pouco, que a cada 1000 calorias é 1 quilocaloria, tá? Então, determine a quantidade de calor em quilocaloria necessária para um bloco de gelo com 2 kg de massa, né? Inicialmente a menos 5 graus Celsius e ele é aquecido a temperatura de 5 graus Celsius, né? Então, seguinte, pessoal, aqui nós temos um caso onde que ele deu o calor específico do gelo e deu o calor latente do gelo, né, que é 80 calorias por gramas. Então, olha só, primeiro a gente tem que analisar se ele é um problema de calor sensível ou calor latente. Primeira coisa, ocorreu variação de temperatura? Você se pergunta, né? Olha, ele disse que o bloco estava inicialmente a menos 5 e ele foi para 5 graus. Então significa que se eu coloco isso em uma reta vertical, né, relacionando temperatura com quantidade de calor, não precisa fazer esse gráfico, tá? Eu estou só esboçando aqui para ficar mais claro a compreensão. Se você quiser já entendeu como é que funciona, não tem problema. Então, se eu tenho aqui a menos 5, uma certa substância, que é a temperatura, né? Menos 5 graus Celsius, né? E ela chega a 5 graus Celsius, olha só, é o óbvio, né, que ocorreu uma variação. E quando ocorre variação, significa que o que? Se houve uma variação de temperatura, ocorreu o calor específico, né? Ou seja, teve um aumento de calor específico. Então, se é o calor específico, nós estamos em uma fase, estamos em mudança ainda. Imagine uma substância, que é o tal gelo, menos 5 graus Celsius, e ele atinge só 5. É claro que ele já está buscando sair da fusão, né, indo para a parte líquida, mas vai demorar um pouco, mas ele ainda está nesse processo. Então, a gente vai utilizar o calor específico do gelo, né, e deixar o latente de mão, não precisa, né, só se a temperatura fosse constante. Então, para a gente calcular a quantidade de calor específico, a gente vai utilizar o Q-macete, né? Que é massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura, né? Para vocês lembrar, é só lembrar essa frase, né? Q-macete, que é... Aí você lembra da forma, tá? Beleza. Então, a quantidade de calor vai ser a massa do bloco, na verdade, do bloco de gelo, que é 2 kg, só que essa massa tem que estar em quilos, em gramas, perdão. Então vai dar 2.000 quilos, porque a cada 1 kg é 1.000 gramas, vezes 0,5, que é o calor específico do gelo, tá? Vezes a variação de temperatura. Aí qual foi a temperatura final? Foi 5 menos a inicial. Aí cuidado com o jogo de sinal, tá? Muita gente erra por causa desse jogo de sinal aqui, muito cuidado. Então, repetindo aqui, a gente depois multiplica todo mundo, tá? Menos com menos aqui dá mais, então 5 mais 5 dá 10. Então aqui 0,5 vezes 10 dá 5 e 5 vezes 2.000 dá 10.000. Então esse é o valor da quantidade de calorias, tá? Como ele quer em quilocaloria, então a cada 1.000 calorias é 1 quilocaloria. Então a quantidade de calor
é só dividir por 1000, né? Então vai dar 10 quilocalorias, né? Essa é a quantidade de calor necessária, tá? Para ele variar de menos 5 para 5 graus Celsius. Vamos lá. Agora vamos para um terceiro exemplo. Vou ajustar ele aqui. Vamos para o terceiro exemplo. Isso. Olha só, um bloco de alumínio de 300 gramas, tá? Ele... Isso, aqui tá bom. Encontra-se inicialmente a 25 graus Celsius, tá? Então ele deu a temperatura inicial. Sabendo que o calor específico do alumínio é 0,22 calorias, né? Gramas por grau Celsius, determine a capacidade térmica do bloco. Aí você se pergunta, ele quer a capacidade térmica, mas ele só deu a massa e só deu o calor específico e a temperatura inicial, porque a gente fez um exemplo agora que a gente calculava a quantidade de calor dividindo a variação de temperatura, mas ele não deu a temperatura final, essa é a questão. Aí você tem que lembrar que a capacidade térmica específica de um material também a gente calcula pela massa desse material, desse corpo, dessa substância, vezes o calor específico dele. Então, nós temos a massa? Temos. Nós temos o calor específico do alumínio? Temos. Então, vamos calcular quanto é essa capacidade térmica. A massa é 300 gramas, já está em gramas, né? Não precisamos mudar nada, vezes 0,22, tá? Então, quando você calcular 0,22 vezes 300, tá? Você tem que encontrar um valor de 66, tá? 66 calorias por grau Celsius, tá? Então, nesse caso, esse é o valor da capacidade térmica, pedido nessa letra A. Agora a gente vai observar, pessoal, a letra B, tá? Então, deixa eu subir aqui. A letra B, ele quer a quantidade de calor, vou ajustar aqui, tá? Isso. Ele quer a quantidade de calor necessária para aquecer esse mesmo bloco de alumínio até 85. Aí o interessante é que nós temos o valor inicial da temperatura. Então, ó, temperatura inicial é igual, tá, a 25. E a temperatura final igual a 85. Então, dá para calcular a variação de temperatura, né? Beleza. A quantidade de calor necessária. Então, a quantidade de calor específico vai ser a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura dá para encontrar, a gente só subtrai 85 menos 25. O calor específico do alumínio nós já temos e a massa também. Então, a variação de temperatura é 85 menos 25, né? Então, variação de temperatura é igual a 60, né? 60 graus Celsius, tá? Pronto. Se já temos a variação de temperatura, agora é só colocar na fórmula aqui macete. A massa que é 300 gramas vezes o calor específico do alumínio. Se você observar, é essa mesma fórmula. Então, seria basicamente calcular a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Mas não tem problema, a gente vai fazer novamente aqui, vezes 60, né? Então, 85 menos 25, 60. Então, 300 vezes 0,22, a gente já calculou que deu 66. Aí, 66 vezes 60, tá? Então, quando você pegar 66 vezes 60, para dar um valor em torno de 3.000, exato, né? 3.960, tá? 3.960 calorias, tá? E se for em quilocalorias, você divide por 1000, né? Ou quantidade de calor sendo 3,96 quilocaloria, tá? Isso depende do contexto, né? Que se quer encontrar. Geralmente, quando se utiliza energia, a gente observa isso em joules, tá? Mas não tem problema. Geralmente, os problemas de calorimetria nós sempre utilizamos essa nomenclatura, tá?
Tá, então dá uma pausa no vídeo, né? Tenta fazer novamente, sozinho, né? E vamos lá. Agora, o último exercício para a gente finalizar aqui. E aí, se você preferiu assistir todo o vídeo, né? Então, chegou até aqui, terminou o vídeo, você tenta copiar essas questões, são questões práticas, né? Para fixação, então você tenta refazer elas. E aí, creio que vai melhorar bastante a sua aprendizagem. Vamos lá. Determinar a quantidade de calor necessária para fundir um sólido de massa de 500 gramas. Nesse caso aqui, nós temos só o dado do calor latente. Então, ele não falou se ocorreu variação de temperatura. Quando eu quero fundir algo, dependendo da substância, mesmo com a temperatura constante, eu estou mudando de fase, forçando ele mudar de fase. É como se eu tivesse um gelo e estivesse pressionando ele. E a pressão, que é a força que eu exerço sobre ele, estou forçando a sua mudança de estado sólido. Então, é um exemplo de calor latente. Então, nós devemos lembrar que a quantidade de calor latente é a massa vezes a latência. Nesse caso, a latência de fusão, tá? Da água, do gelo, enfim. Nesse caso aqui, a fusão de um sólido, água sólida, será isso. Então, vamos pegar a massa, que é 500 gramas, vezes 80. Tá? Quando isso acontece, dará algo 40.000 calorias, tá? Não falou em quilocaloria, mas vamos deixar também essa opção, 40 quilocaloria. Isso, tá? Beleza, então esse é um exemplo simples de calor latente. Em outros exemplos é capaz de você ir buscar responder a latência, buscar encontrar a latência, tá? Então a gente fica por aqui, tá? Com esses exercícios. Continue estudando, né? Se esforçando para esse desenvolvimento, tá? Nessa sequência de atividades, nessa sequência de aula, tá? Então, até a próxima. Não deixa de curtir o vídeo e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E tchau, tchau. Tchau, até a próxima.